computador mesmo, vai. Pronto. Vamos gravar no computador, mais fácil, depois eu transfiro. Então, você vai ter aqui, ó, o carpelo, as folhas carpelares, então, que é essa evolução, tá? Que nós vamos ter aqui do que nós chamamos de fruto. Ah, mas esse fruto aí, ele tem alguns tipos, né, Zé? Sim, tem alguns tipos. Alguns frutos apresentam uma resistência, outros frutos são mais macios. Então, os frutos que nós chamamos de frutos que não têm resistência, quando você vai comer, você chama de frutos carnosos, tá? E os frutos que você sente uma certa resistência, a gente vai chamar de fruto drupa, tá? Que é o fruto não carnoso, que é o fruto duro, tá? Para se comer. E dentro dessa drupa, dentro desse carocinho aí, você vai ter uma proteção esclerencmática. A gente até falou sobre isso nas aulas anteriores. Então, quando você pega aqui toda aquela estrutura da flor, que origina o fruto, que é a parte feminina, tá? Que forma o gineceu, ou os carpelos, ou folhas carpelares, você tem aqui em cima a região do estigma, aqui você tem o estilete, e aqui você tem o ovário. Recentemente vocês fizeram provas sobre isso. Pois bem, então aqui dentro aconteceu, então, né, Zé, a dupla fecundação. Sim, nós vimos isso nas aulas anteriores. Aí você vai ter a formação de quem? Da semente. Essa semente tem um embrião, que é derivado do zigoto diploide, tá? Primeiro núcleo espermático com a oosfera, e você tem aqui, quando aparece, um tecido de reserva, que é o endosperma secundário, ou também conhecido como albume, que é o tecido 3N, tá? Que quando ele está presente, ele armazena a reserva nutritiva para a semente. Então, dentro dessa estrutura toda aqui, fica a semente. E essa estrutura externa aqui, que é o ovário, e aqui você tem o ovário em corte, tá? Aqui dentro do ovário, a partir da formação da semente, você vai ter, então, a formação do fruto. Então, quando a gente fala em semente, a gente está falando de óvulo fecundado e desenvolvido. Quando a gente fala em fruto, é o próprio ovário agora fecundado e desenvolvido. Então, o fruto, ele aloja as sementes. E aqui você está vendo, ó, um fruto interessante, que é o fruto aqui provavelmente da laranja ou do limão, tá? E aqui você tem as divisões dos carpelos formados por esse fruto. E aqui, ó, nessa região central, exatamente aqui onde ficava o óvulo, você vai ter aqui as sementes desse fruto. Então, como você está vendo um fruto aqui que você descascou e não tem resistência para você comer, é mais facilmente comestível, aqui você tem um fruto que nós chamamos de fruto tipo baga. Lembrando que essa questão de ter fruto, ela vem antes em estruturas mais simples na evolução. Então, quais seriam essas estruturas mais simples que levam à formação dos frutos? Essas estruturas seriam o que nós chamamos aí, tá? De estróbilos, que evoluíram no caso das gimnospermas, e que aqui agora nós já temos então a formação desses frutos a partir dos estróbilos formados, tá? Esses estróbilos teriam supostamente evoluído para inflorescência, e de inflorescência teriam evoluído então para aquilo que nós chamamos de fruto hoje. Zé, quais são as partes do fruto, tá? Então nós vamos ver aqui, ó, que o fruto, na verdade, ele vai ter três partes. Tem aqui um abacate, que todo mundo conhece, que eu tenho um fruto tipo drupa, né? Zé, por que é fruto tipo drupa? Porque eu tenho esse caroço aqui que protege a semente. Normalmente, você tem uma única semente dentro do caroço, tá? Então, essa drupa é para proteger a semente, tá? Então, todo o restante aqui, ó, você chama de fruto carnoso. Então, esse fruto aqui ele pode ser comestível, só que ele tem, então, a drupa interna, tá? Então, olha só para cá. Como é que é essa estrutura? Então, toda essa estrutura que a gente vai chamar de pericarpo, que é a parte aí tá, comestível. Então, Zé, o que é o pericarpo? Olha, o pericarpo ele pode ser formado, então, tá, em três partes. Você caminhando da parte mais externa para a parte mais interna. Então, na parte mais externa aqui, ó, logo alojada aqui a própria epiderme, tá? Você vai ter essa estrutura que a gente chama de epicarpo. Depois aqui, ó, na parte mediana, você tem o mesocarpo, tá? Até chegando aqui na parte mais interna, você vai ter aqui o endocarpo, tá? Então, essas três estruturas aqui, elas podem variar como as estruturas que você come, tá? Geralmente, nós comemos uma dessas estruturas. Nesse caso aqui, quando você tem o pericarpo,
que todas essas estruturas aqui, tanto o epi, quanto o meso, quanto o endo, elas são derivadas do ovário. Então, aquilo que nós comemos é o fruto verdadeiro, tá? Então, o abacate é um fruto. E se ele tem esse caroço interno aí, formado por fibras esclerenquimáticas, ele é um fruto tipo drupa ou tipo caroço. Drupa e caroço é a mesma coisa, tá? Só que a palavra caroço significa nomenclatura usual e coloquial. E a palavra drupa é a nomenclatura da botânica. Lembrando que toda essa estrutura enrijecida que você tem no abacate, que você tem, por exemplo, na manga, tá? Você tem na nectarina, na ameixa, na azeitona, toda essa estrutura que você tem no seu cotidiano representa uma drupa. E essa drupa ela serve para proteger a semente. Na aula sobre semente, a gente falou sobre essa questão da quebra de dormência da drupa, tá? E essa quebra de dormência da drupa é interessante porque muitas vezes ela tem que ser incentivada por fatores externos para facilitar a germinação. Aí ela fica meio amolecida, né? Você raspa ela no solo, você coloca ela no sol, ela fica meio amadurecida e você acaba quebrando a dormência, favorecendo quando você planta, né? Favorecendo a germinação da semente que ela tem interna, tá? Para formar uma nova plantinha. Então essas são as primeiras estruturas aqui pertinentes ao fruto. Agora, além disso, vamos ver mais que a gente tem que comentar aqui. Vou comentar os tipos, né? Então, vamos lá. Olha só. Como é que é feita a classificação dos frutos? Então, você pode ter aqui aquilo que nós chamamos de fruto simples, tá? Nesse caso, você tem um ovário unicarpelar, ou seja, você tem um ovário com um único, tá? Aliás, você tem uma flor com um único ovário, tá? Então você tem um fruto simples que é derivado de uma flor com um único ovário, que é a maioria. E dentre esses frutos simples, nós vamos ter aqui duas classificações. Classificações essas relacionadas àquilo que eu acabei de falar. Você vai ter os frutos que nós chamamos aí com relação à divisão dessa estrutura do pericarpo, que é dividido em epicarpo, mesocarpo, tá? E endocarpo. Você vai ter aqui os frutos que nós chamamos de frutos carnosos, tá? E nós vamos ter os frutos secos. Primeiro, então, ó, os frutos carnosos. Ô Zé, quem são esses frutos carnosos? Acabamos de ver, tá? Alguns frutos carnosos aí, como o abacate. Então, veja só. Aí você tem a parte comestível, que não tem tanta resistência aí ao dente. Então, você tem o tipo baga e o tipo drupa. Tá? O tipo baga, normalmente, ele não tem aquele caroço interno, ele tem a semente dispersa dentro do ovário, tá? Que é a laranja, por exemplo, né? Você tem aquela semente dispersa na parte interna do ovário. Então, as sementes não estão alojadas num local específico onde você tem aquele carocinho, onde você tem a drupa, tá? Aí você tem uva, tomate. Ah, Zé, mas tomate é um fruto? É um fruto, tá? Ele não recebe o nome genérico de fruta. Ele não encaixa muito naquilo que a gente chama de fruto. Mas ele é um fruto do tomateiro, tá? Seu ovário fecundado desenvolvido é fruto. Agora, dois comentários de Enem para vocês aqui, ó. Uva e tomate, nós temos um probleminha, tá? A laranja não, melancia não, goiaba também tem um probleminha. Limões, não temos problema. Os mamões, pouco. Tâmaras e mandacaru, menos. Quais são os probleminhas para a saúde humana com relação a uvas, tomates e goiabas, principalmente daqueles mencionados aqui na listados como baga, tá? Qual que é o probleminha? Nós temos um probleminha aqui. Qual que é? Semente muito pequena. Então, normalmente, quando você está comendo uva, aqueles que são mais conscientes, tá? Jabuticaba, óbvio, né? Você já tem uma drupa ali dentro, ali, dá para você enxergar. Mas normalmente quando você está comendo uva, você acaba engolindo aquela sementinha, tá? Normalmente quando você está comendo tomate, dificilmente as pessoas elas separam aquela sementinha do tomate. Aí come aquilo. E goiaba, idem. Você acaba comendo junto com a goiaba. Qual é o problema? O problema é que aquela sementinha minúscula ali, futuramente ela pode causar problema de saúde, tá? Pode causar Cresce uma árvore na barriga. Oi? Faz marcas na barriga. Isso aí, vai ter que fazer um cortinho, né? Cresce uma árvore. Não, mas não é árvore, não. Não é só marca, não, que eu tô falando, não. O problema é apendicite mesmo. A pessoa pode ter o apêndice inflamado pela presença dessas sementes.
É porque o pessoal fala muitas vezes assim, é porque come unha. Também, tudo que você coma, né? Cabelo, unha, que você não consegue digerir, pode parar no apêndice, primeira porção do intestino grosso. O problema é que no apêndice é uma tripinha pequenininha e tem muitos linfonodos ali, que no nosso caso ficou involuído, porque nós não usamos mais o apêndice no aspecto digestório. Nós usamos o apêndice apenas para proteger o nosso intestino. Então, se ficar acumulando dejetos ali, como sementinha de tomate, unha, chiclete também que não digere, o látex do chiclete, que vai acumulando ali, que você engoliu quando era criança, etc. Tal, chega um momento que pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer, mas pode acontecer, acontece com muita gente, tá? E não quer dizer que isso aconteça só porque você comeu esse tipo de coisa, você normalmente também tem uma afinidade genética, né, para acontecer. Aí começa a inflamar aquela região interna ali dos linfonodos, aí você tem, tá, uma inflamação do apêndice. A apendicectomia tem que ser, né, feita, você tem que retirar o apêndice. Por quê? Porque ele está em contato com o peritônio. O peritônio, quando você vê um porco aberto lá, por exemplo, no açougue, você vê que ele tem um véu em volta de todo o intestino. Porco é muito parecido com a gente, né? Até porque é mamífero também. Tem um véu que reveste o intestino dele, e esse véu nós chamamos de peritônio. Nós temos o mesmo véu. Então, qualquer porção do intestino, inclusive o apêndice, está em contato ali com esse véu de revestimento interno. Se ele inflamar e se ele supurar, se ele estourar ali, ó, ele está cheio de pus, ele passa a infecção, tá, do apêndice para o véu. Aí você passa a ter uma infecção generalizada. Aí é mais complicado quando ele supura. Vesícula biliar, apêndice. Quando supura, tá? Aí a infecção passa para o véu, aí a infecção se espalha. Então, nesse caso, a pessoa tem que ser drenada, tem que ficar com um drenozinho aqui e tal, e tomar antibiótico para que não corra problema. Então, deu sintomas, a pessoa sente forte dores, etc., tem que ir lá tirar. E muitas vezes você vai notar que você vai fazer o histórico da pessoa, ela tinha esses hábitos aí de comer semente. Agora, se você, mas semente de uva não é bom, não tem o revesterol, tal, que é bom para o colesterol? Tem, é ótimo colesterol. Só que se você quer, como é que fala? Usar essa questão da semente de uva, você pede para manipular. Tem para quem tem problema de colesterol, só isso não resolve, ajuda, tá? Você manda manipular a uva mesmo, semente da uva, em drogaria de manipulação, fitoterápica, entende? Eles manipulam para você, chama vitis vinífera. Aí isso aí é interessante para você como um todo. Aí a pessoa fala assim, mas você tem que tomar vinho? Não, vinho tem álcool, você não precisa tomar vinho. Você pode tomar só o suco da uva. Ah, eu não quero tomar suco, então você toma uma cápsula que tem, tá? O princípio ativo que ajuda a diminuir o colesterol, o índice de formação de gordura no sangue, que vai levar a placas, ateromas, etc., tal de gordura. Então, você pode tomar sim, que é bom para a saúde, de qualquer forma, é muito bom para a saúde, se é que você não tome já o suco de uva puro, tá? Então, olha só, o tipo baga, normalmente eles são fechados, tá? A gente chama aqui de indeiscentes. Eles não se abrem para liberar sementes, então o tipo de fruta fechado ou fruto fechado, tá? Indeiscente. E o tipo drupa já tem essa situação da drupéola, né? Aqui você tem alguns exemplos aí, ó. Você tem a ameixa aqui, que é parecida também com a nectarina, né? E aqui você tem a goiaba, né? São frutos bastante apreciados. Só que tem um detalhe. Esse aqui, para você que tem problema intestinal, tá, Zé? Menino, normalmente, por causa do aspecto hormonal, tem mais intestino preso, viu? Intestino preso mais do que homem. Então, tem muita mulher que sofre demais com essa questão de intestino preso. Tem que controlar isso, porque futuramente pode ser um foco de câncer intestinal. Tá? Intestino preso não é bom, intestino solto também não é bom. Então, nenhum nem outro. Então, tem que ter um equilíbrio aí. Você deve evacuar pelo menos uma vez ao dia, tá? Tem que tomar Activia, né, Zé? Oi? Tem que tomar Não, Activia. então, o Activia você pode tomar, é legal, tudo e tal. Mas às vezes não precisa nem tomar o Activia, desde que você tenha uma dieta salutar. Por exemplo, se você tem o intestino muito preso, a nectarina, a ameixa, ela é legal para soltar um pouco o intestino, tá? Ela é indicada para aumentar a motilidade intestinal. Só que não adianta nada. Tem gente que fala assim, vou comer alface, hortaliça, etc, tal, vou comer fruta para soltar o meu intestino. Se você só comer alface, se você só comer fruta de uma forma geral, genericamente falando, algumas frutas, como a ameixa, e não tomar água suficientemente diária, que é em torno de 2 litros, 2,5 litros, você pode ingerir a fibra
a fibra ela não vai fazer nenhum efeito no seu intestino na ausência de água. Então, é fundamental que você tenha a ingestão adequada de água para que a fibra consiga amolecer as suas fezes. Sem água, não amolece as fezes, tá? Não favorece a motilidade intestinal. Em contrapartida, aqui nós temos, aqui você tem um fruto tipo drupa, tá? E aqui você tem um fruto tipo baga. Então, em contrapartida, aqui você tem o inverso. Ambos aqui são indehiscentes, eles não se abrem para liberar semente. Na goiaba, aqui, ó, a goiaba, o problema são essas sementinhas aqui, ó. Eu pergunto para vocês, quem tira essa sementinha aqui, ó? Pode até tirar, mas é errado. Tomate, põe na cabeça do seu pai que ele tem que comer muito tomate, tá? Por causa do licopeno. O licopeno é fundamental para prevenir o câncer de próstata. Para um homem, o tomate ele é fundamental. Não que ele não seja para a mulher, mas para o homem ele tem essa característica aí com relação à próstata, tá? Mas para evitar comer a sementinha. A sementinha do tomate é mais fácil. Agora aqui ela está dispersa, né, em toda a região do pericarpo. Então aqui fica mais complicado um pouquinho, tá? Mas dá para tirar sim. Então aqui, ó, você tem um fruto que prende o intestino. Ah, Zé, eu tenho um intestino muito solto. Bom, se você tem um intestino muito solto, o legal é você ir ao médico, ele vai te passar também uma anita aí para ver se resolve. Antes de pedir exame de fezes, alguma coisa, ele já te manda uma anita aí, porque se você tiver algum protozoário, alguma verminose aí, você toma durante 3 dias, de 12 em 12 horas, vai resolver, né? Teu problema. Então, você resolve com a anita. Mas se tiver esporadicamente, às vezes a pessoa tem um negócio bem mole, alguma coisa assim que não é verminose nem protozoose, isso aqui ajuda muito a você restaurar a flora intestinal, só que prende. Agora, se você tem o intestino preso e come jabuticaba, ou se não come goiaba, vai prender mais ainda, meu cara. Aí não tem jeito. Então, drupa, ó, você vai enxergar aqui o carocinho. Então, você tem no pêssego, na cereja, azeitona, ameixa, que eu já mencionei para vocês. Quando você pega essa ameixa aqui, né? Mas a ameixa é muito parecido com nectarina. Eu gosto, né, Zé? Pode comer à vontade. É muito bom mesmo, tá? Faz bem à saúde. Ah, mas e a questão do agrotóxico? Ah, a questão do agrotóxico fazer o quê, né? Se você puder e vocês podem, quando vocês vão comprar nessas bancas aí e tal, poder comprar fruto orgânico, né? Se achar, eu apenas não sei como é que é a venda. Ah, eu sou meio péssimo para ingestão de fruto, mas a Renata gosta mais. Então, assim, se você puder comprar o orgânico, é melhor, né? Você tem menor utilização de agrotóxico. Agora, se não puder, lasca o pau mesmo e come o fruto aí, porque dá uma lavada nele aí boa aí, não tem jeito, não pode ficar sem comer fruto, olha quem fala. E os frutos secos, tá? Então, você tem os frutos tipo baga e drupa, que são indehiscentes, e aqui você vai ter os frutos secos, tá? Esses frutos secos aqui você vai ter 2 tipos. E aqui nós temos uma confusão que o pessoal faz aqui com relação à vagem, né? Você fala assim, tem vagem, né? Não sei o quê, bababá. O que você chama de legume no dia a dia? Você chama de legume, o nome usual, você chama de legume, você chama como é que chama lá? O legume você chama de cenoura, você chama de que você come lá, beterraba, né, mandioca, você chama tudo isso de legume, né? Isso é nomenclatura popular mundial. Essa nomenclatura não serve para botânica, tá? Legume é um tipo de fruto deiscente, que a gente vai ver aqui agora. Legume, tá? Legume vem da expressão leguminosos. Quem que são os leguminosos? Aí você lembra de muitos dicotiledôneos que têm vagem. Então, dicotiledôneos com vagem, tá? Você tem lá soja, você tem o feijão, você tem o amendoim, são plantas que produzem vagem nas suas estruturas. Então, esses frutos são frutos secos do tipo que deiscente. Por que ele é seco? Você pode ter, tá? Toda a região do pericarpo, ela pode ser macia e comestível, tá? Ela pode ser hidratada ou ela pode ser desidratada. Então, nos frutos secos, essa região é totalmente desidratada. Agora, eles têm 2 características fundamentais. Eles podem abrir para liberar semente ou eles podem ficar fechados, tá? Podem não abrir-se para liberar sementes. Quando eles abrem para liberar sementes, nós chamamos eles de deiscentes. Quando eles não abrem para liberar as sementes internas ao fruto,
nós chamamos de indeiscentes. Portanto, aqui, ó, dentre os deiscentes, ele vai citar alguns exemplos para vocês. Ó. Ele vai citar aqui o da magnólia, da esporina, não sei se você conhece aí a planta, né, da magnólia, que você tem um fruto com apenas, né, um carpelo, tá? Aí você tem um fruto deiscente, que na época do amadurecimento do fruto, ele vai liberar essas sementes através desses folículos. Então, tem pequenos folículozinhos que permitem a emissão, a liberação de semente, que é uma forma de disseminação, tá? Então, ele vai ser disseminado para o meio externo, e ao ser disseminado, essa sementinha que está dentro dele aí vai brotar e vai formar aí, tá, uma nova planta. E aqui que eu falei, esse aqui é o mais comum, né? Ervilha, feijão, tá? Soja, aí você vai ter unha de vaca, amendoim, né? Então, esse aqui, ó, é o frutotipo vagem. Então, presta atenção aqui, que aqui tem uma pegadinha de Enem, tá? Qual que é a pegadinha, Zé, com relação às leguminosas? Então, leguminosas são plantas que produzem frutos deiscentes tipo vagem. Não pode esquecer disso. Então, o fruto é tudo isso aqui, ó. É a vagem com a semente dentro, tá? Então, cada grãozinho desse aqui é a semente, só que toda a estrutura com a vagem aqui, ó, tá? Nós chamamos de fruto. Ah, Zé, então a semente aqui, ó, ela tá dentro da vagem. Então, a vagem toda é o fruto. E a semente está aqui fora, tá aqui dentro. O feijão é a semente que está dentro da vagem. Então, o feijão, quando ele está dentro da vagem, é o fruto do feijão, tá? Agora, cada granulãozinho daquele lá é a semente de feijão. Já o milho, daqui a pouco ele deve falar sobre o milho aqui, já é diferente, né? Cada grãozinho do milho, ele é um fruto. Mas a gente vai ver a diferença aqui, que ele é derivado de uma inflorescência, tá? O milho tem uma diferençazinha. Cada grãozinho dele é um fruto. Mas olha só, então aí você tem o tipo vagem, que é característico aí, como a apostila de vocês é muito bem ilustrada, facilita muito você enxergar. Aí você vai ter essa aqui do algodão, né? Todo mundo, creio eu, que já deve ter visto plantação de algodão ou passou perto de uma plantação de algodão em algum momento da sua vida. Você tem esse fruto aqui deiscente tipo cápsula, tá? Só que a diferença dele em relação aos anteriores aí, ele é dotado de vários carpelos. Aí você vai ver aqui, ó, quando ele abre para liberar a semente, tá? Ele tem essa cápsulazinha aqui, ó, e a partir dessa cápsulazinha aqui ele vai liberar as suas sementes. Aí você tem o algodão, você tem o jacarandá, tá? Você tem essa outra cápsula aqui que é usada muito para papaver sonífero, né? Que é usado para medicação aí para sono, etc. tal, e usado também entre as papoulas, tá? Como droga, né? Como anestésico e como droga. Você vai ter aqui o fruto tipo, aqui tem inclusive o jacarandá aqui abrindo aqui, ó, para liberar as sementes. Você tem um fruto tipo sílica, tá? Esse fruto aqui normalmente ele é formado por 2 carpelos fundidos, e aqui você tem então, ó, a brássica, né? Então tá aqui, ó. Zé, você tem a mostarda aqui, né? Isso, eu tenho a mostarda aqui, ó. Como é que acontece a liberação aqui, ó? Então, a semente está dentro dessa estrutura aqui que a gente chama de sílica, tá? Que não é uma vagem. Então, essas sementes são liberadas para disseminação e toda essa estrutura aqui, conhecida como sílica, é o local que armazena as sementes. Portanto, é a estrutura que nós chamamos de fruto. E aqui, ó, isso aqui é uma pegadinha lascada. Ó, você vai ter os frutos que não se abrem para liberar semente. Os frutos secos que não se abrem para liberar sementes. Quem são eles? São os frutos que nós chamamos de indeiscentes, tá? Ah, Zé, esse aqui, se eu tiver que apostar um que possa cair mais no seu Enem, eu apostaria nesse aqui, ó. Ah, quem que é, Zé? É o milho. É inclusive o milho, trigo, arroz, etc. Ó, aqui você tem então o tipo cariópse, que é a mesma coisa do tipo grão, tá? Ô Zé, qual que é a diferença nesse tipo cariópse ou tipo grão? Ó, nesse caso aqui, ó, toda aquela estrutura do milho amarelo, que a gente chama de grão de milho, aquilo ali não é semente, ao contrário do feijão. Então essa é a grande pegadinha, porque o milho representa uma monocotiledone, o feijão representa uma dicotiledone.
Então, quando você está abordando o aspecto aí do feijão, tá? O que você tem no feijão? Feijão tem o tipo vagem, Zé, que é um fruto deiscente, tá? Tipo vagem, de uma leguminosa, e tem um detalhe. Ele se abre, então, para liberar suas sementes, né, Zé? Ele se abre e dentro, cada grãozinho daquele, entre aspas, é uma semente, não é fruto. No tipo, tá? Indeiscente aqui, cariópsis ou grão, cada grãozinho desse que você enxerga no milho, tá? Ele é representado por quem? Pelo próprio fruto. Então, cada grãozinho do milho é um fruto, não é uma semente. A semente está na parte interna dele, tá? Aquilo que nós chamamos de semente é aquela parte branquinha. A parte branquinha é a semente, que está dentro do grão. Mas toda a estrutura de revestimento daquele grão, ela é formada por epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Tem as membranas que revestem ali, tá? Então, grão de milho é uma semente. O mesmo acontece com o trigo. Já viu aquelas plantações de trigo, provavelmente ao longo da sua vida aí, quando está viajando, principalmente se você foi para a região sul do Brasil, tá? O trigo, o arroz também tem muito na região sul do Brasil, tá? Então são todos frutos cariópse, formado a partir do grão. Então, Zé, deixa eu entender, o grão de trigo e o grão de arroz, aquele grãozinho é um fruto? É um fruto. Que tipo? Cariópse, tá? Então não esqueçam, se tiver que cair assim, os dois principais que caem mesmo, é o baga drupa, que é outra categoria, tá? São os frutos carnosos. Agora, dos deiscentes, são dois mesmo, que são os dois principais. Embora você tenha que saber os outros, mas são os dois principais. É o fruto tipo vagem, tá? O feijão, que o grão é a própria semente, e o fruto tipo cariópsis, que o grão é o próprio fruto. Não me esqueça, por causa do milho aí, do arroz, mas quando vai cair sempre estabelecendo os conceitos aí de monodicotiledôneos, do milho e do feijão. Aí você vai ter um outro tipo aqui, ó, que é o fruto aquele que todo mundo conhece também, do girassol, da erva doce, não sei se o dente de leão, pode ser que vocês não conheçam, tá? E o figo também, você faz aquela frutinha, né? Aqui você fala, mas por que que o figo? Vamos ver aqui, tá? O porquê do figo. Então, normalmente aí o fruto aquênio, ele tem somente uma semente, tá? Apenas uma única semente. Ah, mas como é que funciona isso, Zé? Vamos dar uma olhadinha aqui que você tem um figo aqui, ó. Ó. Aqui você tem, ó, os aquênios aqui dentro, ó. Tá vendo? E aqui, ó, nessa estrutura aqui, ó, cada aquênio desse aqui, ó, você vai ter então a sementinha. Então a região que você come também está o fruto, mas o fruto está, tá, dentro dessa região aqui, ó. A gente vai ver também que ela é conhecida como um pseudofruto, porque o fruto ele representa apenas essa região interna aqui, que é o aquênio. O mesmo acontece com a maçã. Onde que fica o fruto da maçã, Zé? Dentro aqueles carocinhos internos que ela tem, aquela sementinha. Aquilo que você não come na maçã é o fruto dela. Agora, aquilo que você come é a parte diferente do fruto, tá? É uma expansão do ovário, que é o pedúnculo floral, o receptáculo floral que se desenvolveu. Já no tipo Samara aqui, ó, Zé, aqui eu tenho o tipo Samara, né? Tem. Então aí você vai ter aqui, ó, provavelmente vocês não conhecem nenhuma dessas. Essa aqui você deve conhecer, a cabreúva, pode ser que você já tenha comido, tá? Então você tem uma extensão meio que alada aqui, ó, para favorecer a disseminação, tá vendo aqui, ó? Isso aqui favorece ele flutuar no vento e ele alcançar maiores distâncias. E aqui fica alojado, ó, a região aqui, e dentro dessa região aqui, ó, de cada estrutura dessa conhecida como fruto, você tem uma única semente, igualzinho um aquênio. Dentro de cada aquênio desse aqui, ó, você vai ter uma única semente dentro de toda a região aqui interna, tá? Do figo. E aqui, deixa eu ver o que tem mais aqui. Falta os pseudofrutos. Isso aqui causa uma confusão do cão, mas vamos lá. Aí você vai ter, então, ó, além dos frutos, você tem, então, a parte que você come, a parte comestível que não é considerada fruto. Então, quem que são, Zé? É esse que tem a parte comestível que não é considerada fruto. Então, você tem aí
os pseudofrutos. Como eu falei ali anteriormente, essas partes acessórias você pode ter tanto o pedúnculo quanto o receptáculo floral, conhecido aí como pseudofruto. Então, quais são os principais que nós vamos ter, Zé? Nós vamos ter os pseudofrutos, que a gente chama de pseudofruto simples, e nós vamos ter os pseudofrutos, que a gente chama de pseudofrutos compostos, tá? Ou ainda, que nós chamamos de pseudofrutos também múltiplos. Tem essas duas nomenclaturas que você pode achar aí. Então, o que é o pseudofruto simples? Por exemplo, vou pegar aqui o caju. Ó, o que acontece com o caju, Zé? A parte que você come do caju não é o fruto. O fruto, na verdade, o fruto verdadeiro, castanha que está lá dentro, é um fruto que a gente chama de fruto tipo aquênio, que a gente acabou de ver ali, tá? Só que você não come o aquênio, como acontece com o figo, se você acaba comendo o aquênio também, tá? A parte que se desenvolve, que é a parte comestível do caju, é essa parte que representa o pedúnculo da flor, tá? Ou seja, o pedúnculo floral, que está aqui, ó. Ela cresce, se desenvolve e forma essa parte aqui comestível. Aqui dentro dele, tá? É que está o verdadeiro fruto, que é o fruto tipo aquênio. Tá aqui, ó. Vamos ver se tem ele aberto aqui. Aí, ó. Aqui dentro você tem o fruto, o aquênio, e... Não, aqui é maçã, né? Aqui você tem o fruto aqui do caju, ó. A pequena drupa que ele tem aqui na parte de baixo, que é a castanha do caju, né? Mas normalmente quando você vai fazer suco, etc, tal, você vai usar esse aqui, ó, tá? Então, Zé, nesse caso a parte comestível não é aquilo que nós chamamos de fruto verdadeiro, né, Zé? Não é fruto verdadeiro. Se ela não é o fruto verdadeiro, então o que ela vai ser? Você come o pedúnculo floral. Então, toda vez que você come, aquilo que você come não é o fruto verdadeiro, a gente chama de pseudofrutos. Então, aqui você tem um pseudofruto simples, tá? E aqui você tem a famosa maçã, que é a parte que você está comendo da maçã, que eu acabei de falar ali anteriormente. Tudo isso aqui, ó, é receptáculo floral. Isso aqui é rico em colênquima, tá? O tecido mais presente aqui nessa parte branca da maçã é o tecido colenquimático. Então, toda essa parte que você come aqui é o colênquima. Agora, essa parte de dentro aqui que é o fruto, ó. Ah, Zé, então só a parte interna, então, que é o fruto. Então você não come o fruto, essa parte dura aqui, na verdade, você joga fora. E dentro dessa drupinha aqui você tem uma pequena sementinha, tá? Então tudo isso aqui que você come não é fruto. Ah, eu posso chamar de fruta o caju e a maçã? Pode chamar de fruta. Não pode chamar de fruto, porque na botânica ele é considerado um falso fruto, um pseudofruto, tá? Então a parte que você come não é ovário fecundado e desenvolvido. Nós vamos ter aqui também, ó, os frutos compostos ou agregados, tá? Aí vamos ver um aqui que você conhece bem aí, que é um fruto composto. Aí no caso daquilo que a gente chama de pseudofrutos compostos ou agregados, tá? Aí você tem, na verdade, uma única flor, você tem então um ovário multicarpelar. Então você vai ter vários ovários numa mesma flor, tá? Então o que vai acontecer aqui, ó? Por ocasião da fecundação, essas estruturas aqui amarelinhas que você enxerga no morango, nós chamamos de aquíneos. Tá vendo aqui, ó? Que é um tipo de fruto seco que não se abre para liberar a semente. Cada estruturinha dessa aqui, ó, você tem um frutinho. Cada estrutura que você está enxergando aqui, ó. Ah, Zé, então ele agrega isso. Ele vai se fundir, vários frutinhos se fundem, parecendo com o figo que nós vimos lá atrás. Só que essa parte que você vai comer dele aqui, ó, não é, na verdade, essa parte vermelha não é fruto, tá? Essa parte que você está comendo aqui do morango, ela é parte do receptáculo floral. E os aquênios que você come no meio, também, aí você come o fruto. Mas é só a parte amarelinha aqui que é fruto. O resto são vários frutinhos de aquênio que se agregam através de uma evolução do receptáculo floral. Portanto, o morango é um pseudofruto agregado. O nome mais comum hoje de Enem não é nem composto que chama tanto, viu? Eles chamam mais de ou pseudofruto múltiplo ou pseudofruto agregado. Segundo o nome aqui, ó, é mais comum, tá? Embora com relação a essa nomenclatura de frutos aqui é uma briga danada aí na botânica. Tem uns que chamam de múltiplo, outros chamam de composto. Um fala que múltiplo não pode ser composto, mas isso aí também não vem muito ao caso. E aqui, ó, aí, ó, vai chamar de múltiplo aqui, ó, a infrutescência. Então tem uns que chama
esse aqui de composto e chama de múltiplo o morango, pseudofruto múltiplo ou agregado. Aqui na apostila ele já vem chamando aqui de múltiplo a infrutescência. Aí muitos já, por isso que o nome composto praticamente já foi abolido, tá? Aqui ele está chamando de múltiplo ou infrutescência, o caso do amendoim. Na maior parte chamam de composto ou infrutescência, e o morango chama de múltiplo ou agregado. Então, você vai pegar vários livros de botânica, você vai ver que há essa divergência. Inclusive de livros didáticos, tá? Depende do autor. E já de material de vestibular, você vai ver que o objetivo, Koch, ele chama de composto aqui, tá? E o SAS e outros materiais aí vai chamar aí de múltiplo aí. Então, isso aí é uma divergência mesmo. Inclusive, bons livros de botânica vai chamar um morango de pseudofruto múltiplo. Mas qual que é a diferença? Se é derivado de uma inflorescência são várias flores compactadas, tá? Aí não é apenas uma flor com vários ovários, que é o que acontece no moranguinho. Agora, aqui você tem, então, várias flores compactadas que formam o ananás, tá? Ou que formam essa estrutura aqui, ó, que é o abacaxi. Aí, quando você analisa aqui, ó, cada estrutura dessa aqui é um pequeno fruto, tá? Mas a parte que você come aqui não é fruto. Essa parte aqui ela é derivada, pode ser do receptáculo ou do pedúnculo floral, tá? Aí vai chamar de infrutescência. Então, se eu tivesse que dar um conselho para vocês, que é o natural que cai assim em Enem, você tira o composto para não causar confusão com o múltiplo. Você guarda assim, morango é um fruto agregado, você tem então a agregação de vários ovários, tá? E no abacaxi você tem um agregado de várias flores, que a gente chama de inflorescência. Então, quando você tem uma inflorescência, forma uma infrutescência, tá? Que é o agregado de várias flores ou várias inflorescências. Já no caso do morango, você tem uma flor e você tem vários ovários. Então, você tem um agregado aí de vários ovários, tá? Ele é policarpelar. Guarde essa diferença para não ter esse problema de nomenclatura. Esquece essa nomenclatura, tanto de composto quanto essa nomenclatura de pseudofruto múltiplo, porque eles invertem muito. Então, quando tiver que cair, vai cair morango como agregado e vai cair infrutescência como abacaxi, que é o universal, tá? Porque quando há divergência em nomenclatura, você parte para aquela que é universal. E os frutos partenocárpicos, quem são eles? São aqueles frutos que hoje é muito comum, principalmente por melhoramento genético, né? São aqueles que são frutos sem sementes, né, Zé? São sem sementes. Então, não tem fecundação. Não tem dupla fecundação. Não tem. Então, o próprio ovário, ele começa a se desenvolver, tá? Formando um fruto sem semente. Isso pode acontecer de forma espontânea na natureza, de forma natural aí, né? E nesse caso aí de forma natural, você tem o caso da banana. Bananas, mas a banana, aquele pontinho preto dela lá, não é semente, isso é pegadinha de Enem também. Aquele pontinho preto que você vê dentro da banana, ou até mesmo quando você come aquela banana que prende o intestino, banana maçã, que ela tem aqueles grânulos lá dentro, porque o professor de história às vezes já falou para vocês, assim, algum professor, não sei se já mencionou isso, quando o Brasil, né, quando os portugueses chegaram no Brasil, as bananas tinham semente, tá? Que lá são variedades diferentes de banana. Mas a banana, na verdade, ela não tem semente, porque é um fruto partenocárpico. O que ela podia ter ali era um caroço um pouco maior ali dentro, tá? Um pequeno carocinho, mas não caroço no sentido de proteger a semente. Ela tinha uma fibra, não uma drupa, ela tinha uma fibra esclerenquimática ali enrijecida, e tem até hoje. Banana maçã ainda tem essa fibra ainda. Quando você está mordendo assim, você sente aquelas granulações. Aquilo não é semente, tá? Porque a banana ela não sofreu o processo de fecundação, ela sofreu apenas o processo de propagação vegetativo. E toda vez que isso acontece, você tem aquilo que nós chamamos de fruto partenocárpico, tá? A banana ela vem então já de uma propagação assexuada a partir do rizoma, tá? A banana, não só a banana, mas você tem também aquele limão que não tem semente natural, parece aquela laranja que tem aquele umbigo, né? Aquela laranja que você vê ela pelo umbigo, que é a laranja Bahia, que a gente chama, ela não tem semente, naturalmente ela não tem semente, tá? E você tem o limão Tahiti também, que não tem semente, é natural isso dele. Agora, em laboratório,
você pode fazer um processo genético para estabelecer um fruto para que ele não tenha mais semente. Hoje em dia mesmo, algumas sementes que perturbam, por exemplo, melancias, não gosto que tem que ficar tirando semente da melancia. Ah, você não gosta que tem que ficar tirando, tá. Então tem muitas melancias, porque você não gosta, já vem sem sementes. Ah, como que acontece essa produção de melancia sem sementes? Melancia sem semente são frutos melhorados geneticamente para se tornarem partenocárpicos. Aí você não tem, então, o processo de fecundação. Tá? Então, o que você tem que guardar? No fruto partenocárpico, você tem só a parte feminina, não tem a parte masculina. O óvulo desenvolvido forma, então, um fruto. Banana. Aí toma cuidado, que isso aí é a mesma coisa da partenogênese também, que acontece em animais. Por exemplo, a abelha, o zangão é haploide, né, Zé? Porque ele é proveniente da evolução do óvulo da mãe. Não teve fecundação para formar o zangão. Aí você vai ver essa parte em genética, se não viu, ainda vai ver essa parte em genética, tá? Então, o zangão é um animal haploide. Ele é derivado, o material genético dele é exclusivamente do óvulo da mãe. Não houve fecundação. E a mesma coisa acontece com alguns tipos de fruto. Só que quando isso acontece com fruto, nós chamamos de partenocarpia. O que é? Apareceu aí, Ronald? É o computador do meu pai. Ah, Ronald, da Carolina. Tá. Falando nisso, pessoal, semana passada, preciso falar para vocês isso aqui. Hoje eu acabei até esquecendo. Aqui também não está tendo problema, é mais que o primeiro ano que estava tendo invasão, a gente está trancando as salas, ó. Tranquei a porta da sala, tá? Porque no primeiro ano estava tendo uns engraçadinhos aí que estavam invadindo a aula aí e tal. Aí tranquei ele para fora, tranquei ele dentro, depois tranquei para fora, falei porque eu ia processar ele, ficou louquinho, entendeu? Aí que começaram a gritar, ei, Tube! Aí tava invadindo a aula do Eric, xingou o Eric em aula, o Wanderlei me falou, invadiu a aula do Samuel também. Hoje até esqueci de trancar a porta. Estou trancando a porta agora. Se caso alguém sair aí, cair a conexão, você me avisa que eu abro a porta, você entra, a gente tranca a porta de novo. Aí acabou de sair um aí, um engraçadinho também. Estava com 23 e vazou. Mas enfim, se precisar voltar, é só avisar que eu aviso para alguém aí no chat, alguma coisa assim, avisa que eu abro a porta. Então aí você tem os frutos que a gente chama de partenocárpicos. Então tá aí, ó, a famosa bananinha, ó, aí, ó. Pontinhos aí, ó, não corresponde aí, corresponde a óvulos e que são revestidos por fibras esclerenquimáticas, tá? Não correspondem aos frutos. Então tá aí. Aí vai falar também que algumas plantas aí você pode usar a auxina, que a gente vai aprender sobre os hormônios também, né? Hoje você tem tomate, pepino, berinjela, tá? Já sendo produzido geneticamente em condições artificiais em laboratório. Você tem a obtenção aí sem semente. O pessoal vai gostar mais aí porque não precisa ter contato com, mas é muito difícil você achar, viu? Você achar tomate sem semente, essas coisas aí, muito difícil, tá? E aqui nós vamos ter aqui os frutos que a gente chama de, que é o ele coloca aqui uma classificação, mas esse fruto aqui também ele pode ser classificado, porque ele dá dentro de vagem, né? Ele pode ser classificado como legume. Ele coloca uma subclassificação que a gente chama de frutos geocárpicos. A diferença desses frutos geocárpicos aqui é o fruto que dá debaixo do solo. Isso aqui aconteceu um episódio que eu sempre conto para os alunos, interessante, na faculdade de agronomia, né? Tinha um colega que contava essa história aí, que chamou-se um agrônomo, né, tal, recém-formado, para identificar uma plantação de amendoim. Para identificar, não, para ver como é que estava o equilíbrio nutricional da plantação de amendoim, se precisava mais adubo ou menos adubo. Aí disse que o cara chegou, falou, elogiou, falou, nossa, falou para o produtor, nossa, essa planta está sensacional, está tudo fantástico aqui e tal, mas só que está tendo um problema, né? Nessa época aí já era para estar liberando os frutos já, né? Você está com um problema, deficiência aí com relação às flores. Aí o cara ficou olhando para ele, que é a coisa toda, né? Falou, não, porque está muito vistosa, mas eu não estou vendo as vagens. Ele achou que o amendoim era idêntico ao feijão. O cara é agrônomo, nunca tinha visto uma planta de amendoim na vida, então, quando você nunca viu, é melhor você ficar quieto, né? Porque as vagens do amendoim, elas formam debaixo do solo.
Aí o cara começou a rir da cara dele. Imagina que situação, né? Um agrônomo que, tecnicamente, a gente é igual... Tipo assim, os caras acham que a gente é clínico geral, né? Você tem que saber de tudo sobre... Na verdade, isso às vezes não funciona, mas tem algumas culturas que é comum no país, igual que você tem que saber mais ou menos como é que funciona, senão você paga mico, né? Então aqui você tem esses frutos geocárpicos aí, são os frutos aí que se dão que dá debaixo do solo, tá? Mas a planta é leguminosa. Então esse estilo aí não muda, mas ele dá esse legume aí vai dar debaixo do solo aí, essa vagenzinha ela vai se formar debaixo do solo, tá? Só que tem uma diferença em relação à outra vagem. Na outra vagem, ela abre para liberar a semente, né? Normalmente aqui você tem uma vagem seca, tá? Indehiscente, que ela não abre para liberar a semente. E essa aqui, ó, ela fica bastante robusta debaixo do solo, ela tem uma fibra de esclerênquima aqui bastante enrijecida, ó, tá? Que é o caso do amendoim, ó. Então aí você tem aqui, ó, todo mundo acho que já viu. Acho que todo mundo já pegou essas casquinhas de amendoim aqui, que é legal, né? Você abre assim, tem um amendoim, comeram um amendoim in natura, tá? Então, não esquecer que aqui você tem, então, que é rico em proteínas e lipídios, você tem aqui os frutos gel, que vem de terra, tá? Cárpicos, que são frutos que dão debaixo do solo, tá? E, para fechar, ele vai falar aqui da dispersão, né? Como é que é feita essa dispersão dos frutos e sementes aí, dos agentes polinizadores, etc, tal, como é que ocorre esse processo de dispersão? Bom, no caso da dispersão, você tem um processo que a gente chama de anemocorria. Aqui ele usa, né, um nome aqui, anemocórricos, pode usar, mas esse aqui é um nome mais estranho. Anemocorria. Ô Zé, para que serve esse anemocorria? Para que serve? Normalmente, essa expressão anemocorria está relacionada a anemo, relacionada ao vento, tá? Assim como a gente usa a expressão também zoocorria, quando a semente está relacionada aí à disseminação através dos animais. Então, normalmente você pode ter uma semente aí que são disseminadas pelo vento. Aí você tem vários frutos, né? Inclusive aí você tem aqui a citação do dente de leão, etc, tal, onde você vai ter estruturas aladas que permitem a flutuação e a disseminação dessas sementes. Agora, você vai ter também aquelas sementes que necessitam do animal. E saindo um pouco, necessita da água, que frutos hidrocórricos, saindo um pouco da questão das angiospermas, vamos lembrar agora de sementes mesmo aqui, de frutos, tá? E de sementes. No caso do pinhão, você tinha a gralha azul que eu falei para vocês, tá? Nesse caso aqui, ó, os frutos, que a gente chama de frutos aí, que são disseminados pela água, tá? Normalmente isso aqui acontece muito aí em plantas que têm contato direto com a água, então a própria água ela vai disseminar o fruto e esse fruto ele vai abrir, vai liberar a semente para que na encosta ele possa então germinar. Um detalhe aqui, ó, o pessoal pergunta sempre, né? Então tá aqui, ó. Zé, e o coco da Bahia, ó? Dá uma olhadinha na questão do coco da Bahia aqui, ó. Toda essa região do coco da Bahia aqui, ó, é conhecido como epicarpo, aquela primeira estrutura mais grossa ali, ó. Então ali você tem toda a estrutura, tá? Que forma o fruto, que reveste o ovário, tá? É o pericarpo. Aí você vai ter ali o epicarpo, o meso e o endocarpo, mas tudo naquela estrutura fininha. Aí você tem um vácuo aqui, ó. Nesse vácuo branco aqui, ó, essa parte branca que você come do coco, na verdade, é o tecido de reserva da semente, que é o endosperma, tá? E aqui dentro, ó, nessa região aqui, ó, você vai ter aqui ó, toda a estrutura que você... Então, tudo isso aqui é o pericarpo, ó, formado pelo epi, formado pelo meso e pelo endocarpo. Então, aqui já tem a semente, ó, e a parte branca aqui já é o tecido de reserva da semente, tá? E aqui dentro que junta a famosa água de coco, né? Aqui, ó, quando ele precisa de água, você tem um coco germinando naturalmente aqui, ó, na praia, tá? Então, o coco também é um tipo de fruto hidrocórrico. Vamos ver se vai falar do zoocórrico. Vai falar aqui, ó, zoocorria. Então, tá aqui. Vamos ver o que mais que ele tem aqui. Aí vai falar da água do coco, que é eficiente, etc, tal, altamente hidratante, né?
ela tem quase que a mesma hidratação quando você toma um soro fisiológico. E aqui vai falar sobre a autocorria, tá? Com relação aos agentes externos e com a própria propulsão da semente. Aqui ele vai citar o exemplo do pepino explosivo, que ele estoura, né, e libera a sua semente, tá? Libera os seus frutos, que dos frutos saem as sementes. Ele vai citar aqui, ó, o bálsamo do Himalaia, que apresenta frutos alongados, tal, que também o fruto, quando ele amadurece, começa a secar e de forma violenta ele dissemina, tá, as suas sementes. Ele fala aqui da ejaculação da semente, chama de ejaculação, que sai de uma vez, né, da Arcetóbio, um angiosperma parasita, que também sai de uma vez, é como se ele explodisse para liberar a semente. Lembrando a cápsula aí das briófitas, só que lá não tem nem semente, lá é esporo, etc. Tal. E tem aqui o processo mais comum de disseminação dos frutos, depois do ar, é esse aqui, ó, a zoocorria, tá? Que é a disseminação através de animais. Nós, muitas vezes, contribuímos, tá? Para disseminar. Quando você está andando num lugar que tem mato, etc. Tal, tem esse capim aqui, ó, que a gente chama de picão, né, ou carrapicho. Ele tem uma forma de aderir no seu corpo aí, ó, e vai embora. Você vai levar ele para outras regiões, tá? Exatamente para disseminar. Então, isso ele faz com a gente, na roupa, faz com animais de uma forma geral, tá? Para estabelecer a sua disseminação. Então, ele tem uma estrutura própria, daqui, ó, para promover a disseminação, tá? Então, grande parte dos frutos são disseminados através de animais. Então, quando isso acontece, nós temos, então, tá, essa disseminação através do processo de zoocorria. E aqui ele vai falar também aqui de zoocorria, né, interna, endozóica, né, que muitas vezes tem algumas situações que o animal tem que comer o fruto, aí depois ele vai evacuar esse fruto passa pelo sistema digestório dele, e mesmo assim as sementes, tá? Essas estruturas da semente, principalmente, elas são liberadas junto com as fezes de forma intacta, mas só que sai com matéria orgânica do cocô, favorecendo a germinação. Então, isso é que a gente chama de zoocorria endozóica, tá? Quando o animal ele auxilia no processo mesmo aí de passar pelo tubo digestório e levar esse processo de germinação. E outra coisa que ele vai falar aqui é da adaptação seletiva de plantas, tá? Ele vai falar dessa adaptação, dependendo aí do tipo de ambiente, se é uma planta, nós já falamos sobre isso, se é uma planta de deserto, uma planta seca, xerófita, etc. Tal, aí você vai ter, então, uma forma de adaptação para a disseminação dessa planta em função do ambiente. Você tem essa planta no deserto, é um tipo, você tem essa planta em meio mais rico em água, em meio mesomórfico ou em meio duromórfico, é outro tipo de adaptação. Bom, então, com relação a esses frutos, deixa eu ver um detalhe aqui, com relação a esses frutos, é tranquilo, tá? A gente para aqui nos frutos que tinha ficado aí, que foi bem observado. Só mudar aqui. Agora a gente volta na aula passada, no caderno 4 aí. E no caderno 4 você tem aí, ó, nós vimos a condução da seiva bruta na aula passada. Agora nós temos aqui também a condução da seiva elaborada. Vamos só começar aqui, antes de eu começar aqui, que era para ser essa aula de hoje, né? Antes de eu começar aqui, só um detalhe, vocês tinham que ter entregue o trabalho de vocês estão cientes disso, né? Esse trabalho que vocês tinham que ter entregue em PDF, muitos enviaram. Agora, muitos não enviaram, tá? Então, assim, Zé, mas eu não enviei ainda. Eu acho que pode enviar até hoje, né? Até o dia 15, né? Porque isso aí vai valer de 3 a 4 pontos. Já estou avisando para depois não se surpreender. Não vale para nota do primeiro bimestre, tá? Nota do primeiro bimestre, basicamente, vai ser aquela, como é que chama lá? Aquela prova que nós fizemos e mais as atividades SAS que eu pedi para vocês fazerem, tá? Então, que já faz tempo, né?
aquelas atividades SAS que estão no portal, tá? Então, essa é fundamental, fundamental, como é que fala? É a estrutura fundamental da nota de vocês no primeiro bimestre. Do segundo bimestre, você vai ter esses trabalhinhos que vocês vão entregar aí. A gente vai ver também a possibilidade de fazer mais uma prova em julho, tá? Antes de ter aí como é que chama aí, de sair as férias de vocês aí, né? A gente entrar naquele recesso lá de férias, tá? Acho que é dia 15 que deve começar o recesso, pelo menos no cursinho. Eles falaram que as aulas vão até o dia 15, então eu já não sei, né? Eu já fiz por onde eu envio. Mas isso aqui nós já colocamos esse e-mail lá várias vezes, né, ilustríssimo. Vou colocar aqui de novo no teu josehsfranco@uol.com.br. Tá aí. Tá nesse e-mail aí. Então, olha só. Então, não fica atento nessas coisas aí, viu? Porque às vezes acontecem umas coisas meio doidas aí, negócio de nota, aí você perde bobeira de ponto, né? Perde bobeira, certo? Ponto que era só para fazer os exercícios e entregar, acaba perdendo de bobagem mesmo, de bobeira. Então, vamos lá. Condução. Até hoje, pô, eu vou ser sincero, até ontem o pessoal mandou bastante. Mas acho que até o dia 15 que eu tinha marcado. Tá? Então, assim, pode entregar até hoje, às 10 horas da noite, contando que façam, né? Mas não deixe de entregar, viu? Não depois, cadê meu ponto? Não sei o quê. Aí, E também confira se realmente o e-mail não voltou. Então, depois também aquela história, né? Para boi dormir. E-mail voltou. E uma coisa. Você tem que faça separado de biologia e faça de química. Só que faça um PDF. Eu sugeri um aplicativo para vocês aí que vocês podem fazer, mas vocês podem usar o aplicativo do próprio celular de vocês, não precisa ser o aplicativo que eu sugeri, não. Porque senão tem gente que fica me mandando. Como é que eu vou fazer isso aí? Como é que eu não sei o quê? Aqueles cocô, né? Eu não sei imprimir em PDF, tá? Até essa da paciência, tá? Qualquer um imprime em PDF. Agora, é fácil, você tem a foto sua na galeria lá, qualquer aplicativozinho, ou até o Adobe mesmo, ele já imprime logo aquilo tudo, coloca a marca lá, imprime tudo. O de química, você entrega um, tá, em PDF bonitinho, junto com o de biologia, outro PDF bonitinho e assunto encerrado. Simples assim. Zé, onde é que você mandou esses exercícios aí, Zé? Tô sabendo de nada. Isso aí faz tempo, viu, Dari? Você tá por fora, viu, velho? Tô por fora, não tô sabendo de já nada. deve ter um mês, mais ou menos, que esses exercícios foram enviados. Pode pedir aí, que eu nem sei mais onde está esse exercício aqui comigo, aqui, ó. Pede para os colegas compartilhar com vocês, que eu já devo ter apagado. Se faz tempo já no meu WhatsApp, eu mandei faz tempo, Dari. Você não fez até então, não adianta nem fazer. Perde os 4 pontos, que é melhor, que vai te dar trabalho. Vai te dar trabalho. Nada, não. É melhor Ô, Zé, 4 pontos que perder tempo com isso. Oi. Nada a ver. 5 horas aqui, né, pai? isso você tá falando aqueles exercícios de química e biologia, mas você mandou outro e-mail no grupo. No grupo? Não, deve ser do Gmail. Tudo tanto faz. Você pediu no Gmail. Pode mandar do Gmail também. É o mesmo. José HS Franco, é porque eu não estou lembrando aqui qual que eu mandei. Pode ser gmail.com. Ô, Zé, eu mandei nesse da UOL. Oi? Eu mandei nesse da UOL. Não tem problema. Eu olho os dois, né? Por isso que eu não lembro se eu coloquei Gmail lá. Então, eu coloquei o do Gmail. Mas é o mesmo. É joséhsfranco@gmail e joséhsfranco@uol.com.br. Tem esses dois que vocês podem mandar. Qualquer um dos dois eu vou ver aqui, não tem problema, tá? Ô, Zé, Oi. eu não entendi esse negócio de mandar por PDF. Eu te mandei as fotos. Não, foto eu não vou nem olhar. E você está fazendo igual a Júlia Valim fez. A Júlia Valim me mandou foto, eu avisei foto. E aí ela mandou lá para lá onde já tinha vencido o prazo, etc. tal. Mandou foto que não abria, entendeu? Tentei abrir o computador, não abria. Foto normal, JPEG, que é para abrir uma não sei que ela arrumou, que não abria a foto dela. Então é o seguinte, é para condensar, porque PDF abre em qualquer plataforma. Então, como você já mandou, não tem problema. É o que eu não olhei aqui ainda. Mas você faz um favor, então. Você pega as suas fotos, imprime todas elas sequencialmente, a de química, depois a de biologia, imprime tudo em PDF. Tá? É só você usar o Adobe. Tem um programinha que eu gosto de usar muito, que a gente usa para escanear. Inclusive, algumas provas vou fazer igual do 9º ano,
quando precisa de resolução, principalmente na física, não é o caso de vocês, mas no 9º ano eu faço isso. O aluno, ele tira a foto, ele resolveu a questão. Ele tira a foto, na mesma hora ele compartilha comigo a foto aqui na tela, tá? Para ver a resolução dele. Então, vocês podem, tem um programinha que chama Can Scanner. Aí ele facilita porque você tira a foto, você marca a foto, vai marcando as fotos que você quer, etc. Tal, fez manuscrito ou tanto faz. Aí depois você marca todas aquelas que você quer, você pode criar PDF, compartilhar PDF. Você compartilha na mesma hora, ou por e-mail, por WhatsApp, do jeito que você quiser. É muito simplesinho. É um aplicativozinho, Can Scanner aí, ô Júlia, que é muito fácil para você compartilhar. Ah, tá, entendi, Zé. Can Scanner. Eu acho muito fácil, até pro dia a dia de vocês mesmo, para entregar as coisas aí, é muito fácil. Agora, tem vários aplicativos. Tudo bem, Sofia. Esse e-mail também é o meu e-mail, Sofia. É o jhsf1973@gmail.com. É esse mesmo, que pode ser também, que eu mandei no grupo. Esse também é o meu. Uai, tá louco. 73. Você Tá tem velhinho, Zé. 50 e-mails, Zé. Não, tem que ter, porque esse aqui é do Facebook lá. Na época eu cadastrei com esse e-mail, então... Tá louco, já São tá com 3 50 e-mails. anos já, Zé? Coitado. Já tá com 50 anos já. Não, mas é que antigamente a gente usava muito e-mail, né? Hoje já não usa mais, cara, tudo obsoletos, né, velhão? Então, eu vou fazer 47 em agosto. Não tô com 50 ainda não, velho, mas tá quase lá, viu? Mas o corpo, a cabeça e o preparo, não, o preparo físico tá bom que eu ando 4 km por dia. É de uma pessoa de 60, mas e a cara também. Agora o resto ainda é 46. Vamos lá então. Só para a gente começar isso aqui, a gente vai ter então a condução da seiva elaborada. A gente vai ver quais são as diferenças que nós temos aqui na condução da seiva elaborada para a seiva bruta. E para começar o assunto aqui nosso, tá? Quando nós falamos em condução da seiva elaborada, nós temos aqui algumas diferenças, né, Zé? Temos algumas diferenças. Quais seriam essas diferenças marcantes e significativas? Bom, essas diferenças marcantes e significativas estão relacionadas a algo que nós falamos na aula passada. Tecido de reserva, tá? E o tecido vascular. Zé, então, na aula passada, nós abordamos mais sobre o xilema, né? Ou LEM, isso. Nós vimos que é um tecido morto, que favorece, de certa forma, o movimento da seiva, porque ele não tem resistência a esse movimento. Você falou isso mesmo, falei, tá? Nós falamos da teoria de Sachs, de capilaridade, na teoria de Dixon. Agora, na seiva elaborada, só para a gente começar essa aula aí, que eu vou dar um tempo para vocês aí também, na seiva elaborada, nós temos uma diferença. Por quê? Porque depende do floema do líber. Então, a seiva elaborada, presta atenção agora. 2 coisas que eu quero que vocês guardem para mim. Com relação à vida da planta, à vida vegetativa da planta, você não pode esquecer um detalhe muito simples. Qual é o detalhe, Zé? Detalhe extremamente simples. A planta ela pode estar em vida vegetativa, está toda verde. Em alguns casos também, em casos de planta de clima temperado, a planta pode estar em hibernação, tá? Que é quando a planta está dormente, caem todas as folhas, ela está hibernando. Agora, a grande questão é, Zé, quando a planta está na fase vegetativa, que é o convencional, tá? Ela vai estar verde, no caso nosso aqui, ela fica praticamente verde o ano todo, porque o nosso inverno não é rigoroso, tá? O que acontece? A seiva ela é elaborada na folha, ou seja, dentro do cloroplasto, você tem todo aquele processo que nós estudamos da fotossíntese, e ao produzir, tá, essa sacarose ela vai deslocar-se através do floema, desde a folha até a raiz. Então, essa seiva a gente chama de seiva elaborada ou seiva orgânica, tá? Que ela foi elaborada no processo fotossintético, ao contrário da seiva bruta, que a gente viu na aula passada, que ela é bruta. Da forma que ela foi absorvida do solo, o xilema leva ela até a folha, para ocorrer a transpiração, para ocorrer também a água para ser quebrada na fotossíntese, no fotossistema 2, para liberar o oxigênio. Agora, essa seiva elaborada, depois que acontece lá na fase escura da fotossíntese, no ciclo de Calvin-Benson, ela tem que ser destinada principalmente à raiz, numa planta em estado vegetativo. Não esqueçam disso. Zé, ela é destinada à raiz,
para ela ser condensada e formar ali moléculas de amido na raiz, né? A partir dos amiloplastos. Agora, em plantas que estão em estivação, estão em hibernação, você olha para a planta assim na época do inverno, parece que a planta está morta. O que está acontecendo com essas plantas? Ela não tem reserva? Tem. Ela não tem o xilema? Tem. Funcional? Tem. Só o floema dela que nesse período está entupido, está obstruído. Tá? Por quê? As folhas caíram. Se as folhas caíram, nesse estado aí de estivação, a planta paralisa o processo fotossintético. E o floema, ele entra numa etapa aí de não funcionabilidade, tá? Então, você tem o floema aí não funcional. Então, Zé, nesse período, a seiva para de descer, a seiva elaborada, para de descer. Então, presta atenção. A seiva, ela é descendente apenas nas plantas que estão com a função vegetativa preservada, ou seja, a temperatura está normal, acima de 3 graus, ela está realizando fotossíntese, então as folhas estão no pé. Então a seiva desce naturalmente. Então, Zé, na planta vegetativa, a seiva ela desce sempre da folha para a raiz. Agora, no Enem, só existe essa possibilidade dele perguntar? Não. Por quê? E quando a planta começa a brotar, essa planta que está em hibernação, a seiva pode subir da raiz para a folha também? Pode. Então ela pode. Pode. Então ela sobe da raiz para a folha também com pressão. A gente vai ver que tanto a descida quanto a subida, pela teoria de Munch, tanto a subida quanto a descida da seiva, ela ocorre sempre com pressão positiva. Igual da gutação, se você cortar o vaso do floema, vai espirrar a seiva? Vai. E outra coisa, lembrando que o floema é um tecido vivo, ou o líber, né? Ou o floema, é um tecido vivo. Então é mais difícil a seiva caminhar ali dentro. Então ela pode subir? Pode. Para que ela sobe? Para fornecer nutrientes para os brotos. Então quando ela começa a brotar, quando o tempo começa a esquentar, ela fornece nutrientes para o broto. O broto, ele vai formar o brotinho ali, que vai dar uma nova ramificação, uma nova gema, que vai formar uma nova estrutura vegetativa, foliar e depois floral, que a flor é uma transformação das folhas, né? Isso nós vamos ver, sim. Tá? Então, no caso do floema, há uma diferença. Plantas vegetativas, a seiva orgânica sempre desce da folha para a raiz com pressão positiva. E em estado de hibernação, a seiva vai subir da raiz até as folhas também com pressão positiva. Só que nós vamos falar mais sobre isso. Era para ter dado essa aula hoje, mas bom que não ficou nada para trás, né? Nós vamos falar mais sobre isso na semana que vem, tá? Hoje já falamos bastante, já falamos de uma aula, entramos na outra, etc, etc, etc. Por hoje já está bom. Se tem alguma pergunta, alguma coisa de dúvida aí para fazer disso aí do trabalho, que eu já estou encerrando aqui, vou dar um tempo para vocês tomar café. E eu vou tomar café também. Está na hora. Tem alguma coisa para perguntar aí? Então, beleza? Vocês foram bem nas duas provas, né? Então, vocês estão tranquilos da vida aí. Dari, é isso aí, Dari. Muito bem. Pessoal, então, até semana que vem. Fala, Carol. Eu tô usando esse scanner aqui, só que eu fui conferir e a foto ficou cortada, não tá pegando todos os exercícios que eu fiz. Não, você tem que esticar. Ele te dá, na hora embaixo lá tem salvar, assim, tal, ó. Aí você diminui o tamanho que você quer imprimir dessa folha. Vai aparecer uma linha em volta dele. Essa linha você pode ampliar ou você pode diminuir. Às vezes ele aparece até na metade da folha. Você puxa a linha para baixo até chegar na folha inteira. Você que determina a área de impressão, entendeu? Você que vai determinar. Só você puxar para baixo. Dá certinho, sim. Pode ficar sossegado. Obrigada. Então, pessoal, até mais. Abraço a Ô todos. Zé, não faz mal errar uns não, né? Uns é até normal que erre, né, minha cara? Então tá bom. Isso é até normal que erre, né? Eu avalio Você assim, não vai... a única coisa que eu avalio, eu pego lá, o aluno tem 70% de aproveitamento nas questões, tá bom. tá? Então tá beleza, entendeu? Mas 70% eu dou máximo. Abraço para vocês, então. Tudo de bom. Zé, Oi. esse exercício que você passou é da apostila do É da 1 e 2 ainda, né? 1 e 2 e 3, eu acho.
1 e 2. Objetivo, Ô, Zé, né? no objetivo, isso aí tá em que ano? Eu acho que é do terceiro, viu, minha cara? Se não me engano, de vocês, acho que é do terceiro ano. Mas ó, você não vai ter esse material, a não ser que você tenha... Ah, eu não vou, mas alguém vai. Não, então, porque o objetivo mudou. Eu peguei material 2020 do objetivo. Aí eles mudaram, entendeu? Esse ano eles mudaram o Ah, material. Você pode achar entendi. 2019, 2000... Pode achar um ou outro exercício, pode estar lá. Acho que é terceiro ano, tá? Dá uma olhada lá na post do terceiro ano dele. Pessoal, Vou então, fazer. é mais fácil fazer, Melhor, né? né? Fácil, sem exercício. Fiquei sabendo que no segundo ano você deu, no terceiro ano você deu bem menos, hein? Não, mas terceiro ano é outra situação, né? Terceiro ano os caras estão brincando lá no negócio do terceiro ano, né? Eu tinha dado 80, aí eu reduzi para 16. É questão de química só, né? Porque o terceiro, porque a biologia eles fizeram prova presencial comigo, não precisaram fazer. Né? Foi na época, a prova foi antes da paralisação da pandemia. Só que terceiro ano os professores acham que já estão tudo meio louco. Eles deram tanto exercício para os caras, acho que os caras não têm nada para fazer, não tem que estudar para a prova de Enem, etc. Tal. Então, aí eu aliviei porque eram os balanceamentos meio complicados, viu? Os balanceamentos lá que eles não achavam nada sobre o balanceamento, ficaram quase loucos, etc. Tal. Aí eu acabei aliviando pela pressão que eles estavam. Mas vocês têm tempo, não tem problema não. Qualquer coisa, se precisar de mais tempo, eu prorrogo mais uns 2 dias, aí não tem problema, tá? Pois é, se você puder fazer esse favor aí, tamo aí, né? Dari, no teu caso eu vou tirar ponto. Não vai valer a mesma coisa, mas esquenta a cabeça não. Beleza, então, pessoal? Até então. Sexta-feira eu volto com química. Zé, eu vou entregar hoje ainda essa parada aí, Zé. Dá um jeito aí, que é só pesquisar também que você acha as respostas aí, pô. Isso aí é coisa simples. Então, até mais. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Tchau, Sofia.